Estamos lendo o livro de João no Velho Testamento. João 10, capítulo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aliás, não é para, não é a, né? Olha só, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e foge. Deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecidos. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Gentios. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, e 120.000 denominações, cada uma delas com um monte de pastor? Não, não, está errado. E haverá um só pastor e um só rebanho, uma só igreja, é um rebanho. Um só pastor, Jesus Cristo. Meu amado, vê se você entende o que eu estou dizendo para você. O Senhor Jesus aqui, ele está sendo muito claro. Ele diz, ainda existem algumas ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava falando para o povo dele, de Israel. Ele estava falando para quem é israelita, quem nasceu da coxa, do saco escrotal de Abraão. Eles falam da coxa aqui na palavra, para não pegar mal, mas é do saco, né? Do saco escrotal, das bolas de Abraão. Então os que nasceram direto da coxa de Abraão, que é o saco de Abraão, eles são judeus. E os que não são judeus são gentios. Perante a lei de Moisés, esses gentios, nos quais nós brasileiros nos incluímos, éramos considerados prostitutas, imundos, filhos de prostituição. Assim a lei nos considerava. Então Jesus estava falando para os judeus, e ele diz algo que tem a ver conosco. Olha o que ele fala, ó. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, não são de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Quando? Ainda no futuro? Não, meu amado, já passou a hora disso. Depois que ele morresse, isso aconteceria, isso já aconteceu, porque quando ele morreu, nós fomos juntados a esse rebanho. Nós fomos enxertados, não é assim que se fala? Ao rebanho de Israel. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Deixa eu marcar aqui porque isso é muito importante. Também me convém agregar estes, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, uma igreja e um pastor. Por que que existem vários rebanhos, várias denominações? Porque estão seguindo a lei de Moisés. É simples. Se seguissem Jesus Cristo, não haveriam essas denominações. Ô irmão Rubens, o que eu não entendo é você. Você é de qual denominação dessas? Meu amado, eu sou da igreja de Cristo. Da igreja de Deus. Porque Cristo comprou a igreja de Deus com sangue. Eu sou da igreja de Deus. Tá certo? A única que existe. Eu sou da igreja de Deus. Eu sou o templo, eu sou a própria igreja. Eu não vou em templo, eu não vou em igreja. Eu não frequento. Eu não tenho uma denominação minha. Porque não há necessidade disso. Não está na Bíblia. Não é assim que você conhece, não é Bíblia? Não está aqui dizendo que nós temos que ir para lugar nenhum. Quando você vê lá, não deixeis a congregação. Já lemos isso aqui. Se você não leu, leia comigo, para você ver de que está falando. Leia o capítulo todo sozinho em casa, que você já vai ver do que está falando. Não está falando nada de denominação ali. Você entende? Não fala nada de denominação. Então, quando você está lendo aqui a Bíblia, do jeito que ela foi escrita, na ordem que ela foi escrita, ninguém te engana. Eles enganam porque eles pegam um pedacinho de cada lugar, somente para poder testificar o que eles estão falando. Mas eles falam outras coisas que não são o que estão aqui. Aqui Jesus é claro e diz, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, não são de Israel.
também me convém agregar estes, e eles ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Você está achando que isso é no futuro? Eles ensinaram que isso é no futuro, meu amado. Mas que futuro é esse? Que já está acabando tudo e isso não chega? É mentira. Isso não é o futuro, não. Isso é após a morte de Cristo, imediatamente após a morte de Cristo. Ele fez um só povo, um só rebanho, um só pastor. Você entende? A função de pastor que você ouve aí é uma função de pastor do mundo. Com carteirinha, com CNPJ, com cartório, com tudo. Com convenção, com tudo que pode imaginar no mundo. Tudo legalizado no mundo. Não é isso que Deus fala. Pedro era pastor, mas era diferente disso. Pedro era um exemplo. Ele não tinha denominação, não tinha um templo, não ficava reunindo as pessoas em templo, essas coisas. Tanto que quando a salvação chegou na casa do Cornélio, o anjo disse: Cornélio, vai lá, busca o Pedro aqui. Se Pedro tivesse igreja, o anjo diria: Cornélio, vai lá na igreja de Pedro. Não é assim que se faz hoje? Vai na igreja de fulano. Então, não fazia assim porque não é assim que é para fazer, ora. Por isso, aqui, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo de mim dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que está ouvindo esse cara? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus vivia correndo desses homens, credo. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque o Filho de Deus seja glorificado por ela. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vai tornar-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, depois disse-lhe Lázaro, a nosso amigo: dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mas disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu volto.